Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo e hoje, infelizmente, o nosso Vascão perdeu para o Botafogo, né? E nós vamos ver o que a galera está comentando. Hoje tem vídeo de Pedrosa, pistola, tem vídeo de Flávio Dias do Atenção Vascaínos, pistola, e tem vídeo de Casemiro, da Cazé TV, pistola também, falando sobre a derrota do nosso Vascão contra o Botafogo. E vamos lá para o primeiro vídeo. Nós vamos começar com Casemiro falando dessa derrota que não foi muito boa. Infelizmente o Vasco não jogou bem. Na verdade o Vasco não jogou nada. Vamos assistir esse vídeo agora dele falando do nosso Vascão. Eu queria parabenizar primeiramente Fernando Diniz e toda a sua trupe. Mais uma derrota pro Vasco da Gama. Eu tô aqui nos Estados Unidos e não deixo de me irritar com essa porra de substituição. Eu achei que hoje eu ia ter uma tarde tranquila, fazer um programa legal. Já tô puto pra caralho. Tô à beira do estádio. A mesa vai aguentar mais. Amanhã, Cazé TV vai fazer história e eu tenho que sair com 0 pontos. Mais uma semana de 0 pontos aqui. Parabéns! Treinou um mês, Botafogo todo fudido, trocou de técnico, caralho a 4 e perdeu a porra do jogo. Valeu! É isso aí, né? Vocês viram aí que Cazé falou, o Vasco treinou um mês. Nós achamos que o Vasco ia voltar bem, né? Porque, poxa, o Vasco treinou um mês, o Botafogo tava lá se desgastando jogando o Mundial. A gente falou, pô, dá pra ganhar. O Botafogo é um time mais organizado, mais superior, mas mesmo assim dá pra gente ganhar, né? Mas felizmente hoje o Vasco não jogou nada, parece que esses 30 dias não treinou, não fez nada e infelizmente tivemos a derrota aí de 2-0, mas vamos ver agora o que Flávio Dias do Atenção Vascaínos falou sobre a derrota do nosso Vascão. Vamos lá, roda esse vídeo aí pra gente ver. O Vasco fez uma atuação, presidente, mais uma vez, desesperadora, assustadora, presidente. Eu respeito os companheiros, todos que comentam aqui, ouvi o intervalo, eu discordei totalmente. Eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. O jogo foi ruim. O Vasco jogou nada. O que o João Vitor jogou no primeiro tempo, o que o João Vitor, aliás, faz. E aí a gente vê o noticiário, não, o Vasco não está priorizando a contratação de zagueiros. E aí o Lucas Freitas sai do jogo como primeira alteração. O Vasco tomou um gol, foi uma saída de bola errada do Lucas Freitas, que não fazia um bom jogo, é verdade. Mas aí o Lucas Freitas sai, o Hugo Moura, destro, vai jogar do lado esquerdo, sendo que ele é fraco com a perna esquerda. E aí eu fico imaginando, pra quê? Aí entra o Cocão de primeiro volante, posição que o Vasco não tem. Tá aí o Thiago Mendes, que vai se preparar durante 15 dias. O João Vitor ser mantido e continuar fazendo um festival de sandice dentro de campo. A atuação do João Vitor hoje era para ele ser barrado. E se esse jogador continuar como titular no Vasco, o Vasco dificilmente vai ter vitórias com esse jogador. Porque ele tem muita dificuldade. Nesse jeito que o Diniz joga, ele não tem paciência, ele não tem equilíbrio, ele é nervoso. Ele estava discutindo com o Diniz. Só que o João Vitor é o menor dos problemas. Porque, presidente Pedrinho, o trabalho do seu departamento de futebol é inacreditavelmente ruim. O Vasco hoje fez que jogada de profundidade para atacar o espaço, para atacar a profundidade. Coutinho e Nuno, no primeiro tempo, dominaram bolas da intermediária e chutaram, porque não tinham opções. Alguém que passasse, tem que esperar o Paulo Henrique passar que nem um tarado pela direita, porque o Vasco não tem jogador de velocidade, porque os incompetentes do departamento de futebol do Vasco, durante 30 dias foram incapazes de contratar um jogador assim. E são tão azarados que ainda perderam o Adson, que também não é um jogador da profundidade, mas é um jogador que tem alegria nas pernas. O Vasco ressuscitou hoje, e que bom, que até entrou bem mesmo jogando 10 minutos, um jogador que está há 10 meses parado, como grande esperança que é o David. Porque vocês não tiveram capacidade, vocês, do fraquíssimo departamento de futebol do Vasco, de fazer alguma coisa. E isso a gente pode falar. Vocês são fracos. Vocês são fracos e vocês não estão enxergando o óbvio ululante. Porque eu falei ontem,
no sextou. Eu estava preocupado com o jogo de hoje, mas estou muito mais preocupado com o jogo de terça-feira. E agora, nesse momento, eu estou apavorado. Apavorado. Estou morrendo de medo do jogo de terça-feira. Porque o Vasco não mudou nada. Lembrando que terça-feira é contra o Del Valle e já daqui a pouco nós vamos ter uma notícia quente que saiu agora sobre Coutinho, hein? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas continue com o vídeo aí. Nada! Porque nós nos mascaramos, eu falei isso aqui também, a turma dos babaquaras veio aqui dizer, como é que você diz que o jogo do São Paulo foi uma mentira? Foi! Nós nos enganamos durante 30 dias contra um São Paulo que hoje não passou do meio de campo para jogar contra o Flamengo. Foi mérito nosso? Claro que foi. A gente foi competente para ganhar de um time fraco. Mas não dá pra gente balizar porque a gente teve o exemplo do Fortaleza. Por isso que eu disse isso hoje. Não sou dono da razão não, mas eu enxergo o futebol. A meu modo, mas eu enxergo o futebol. Porque eu já vi muito esse filme, ainda mais sendo Vasco. A gente ganhou do Fortaleza, foi uma catarse coletiva. A gente se empolga, a gente sabe, regozija, a gente vai de camisa pra tudo quanto é lugar. Aí jogamos com o Operário, Fluminense, foi tudo pro espaço. E a mesma coisa agora. E além disso, porque hoje foi claríssima a necessidade desse time ter jogado pelo menos 1 a 2 jogos nesse intervalo de 30 dias. Porque vocês não foram competentes para fazer isso. E a crítica aqui ao departamento de futebol, a quem está no departamento de futebol. Cadê os reforços? Cadê os jogadores de linha? Cadê os jogadores de quebra-linha? Cadê os jogadores de velocidade? Cadê os jogadores para mudar esse esquema que o Vasco hoje ficou encaixotado? O Botafogo encaixotou o Vasco. Foi um jogo mole pro Botafogo. O segundo tempo parecia um time sub-15 jogando contra o Botafogo. O Botafogo marcava a saída de bola do Vasco e toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, porque o Vasco não tem profundidade. E é inacreditável que nós estejamos vendo isso e vocês aí dentro do departamento de futebol do Vasco não estejam minimamente vendo isso, cara. É inacreditável que depois de Jean Davi, Maxi Domingues, Garré e Lloyd, vocês não consigam parir um jogador para pegar uma mínima bola, aquela linha de zaga do Botafogo, riscar e fazer uma jogada individual. Quantas jogadas individuais algum jogador do Vasco fez hoje de dominar na frente do adversário, dar um drible e quebrar uma linha? Porque é básico, são 11 contra 11, são 2 linhas de 4 que o Botafogo bota. São 4 jogadores do Vasco na frente. O Ryan não dribla, o Verrete passa, o Coutinho não dribla, se dribla eventualmente, mas não tem força. O Nuno é o mais ousadinho de todos. O Paulo Henrique é na força, é na velocidade. O Piton, porra, parece que o Piton passou 30 dias fazendo o quê? Caminhando em campo, caminhando. Um lance hoje desse escanteio, essa jogada ensaiada. O Coutinho mata a bola ali no quarto de ciclo, toca atrás pro Nuno, que toca pro Piton. O que eu penso? É para esperar a defesa sair, uma jogada que você toca atrás pro Piton tocar atrás. Aí o Piton dominou a bola e tocou lá atrás pro Hugo Moura, porra! Que porra é essa, cara? Time olhando! O segundo gol do Botafogo, o João Vitor largou o lance! Largou! Absolutamente largou! O cara do Botafogo cabeceia a bola sozinho, com o Paulo Henrique tentando chegar por trás. Você olha o lance de trás, tá o João Vitor parado! E ninguém vai preso, e ninguém fala nada, e ninguém faz nada, e fica nessa inércia! Porra, gente, o que vocês estão achando que tá acontecendo, cara? O Vasco fez... É isso aí, galera. Concordo plenamente com o Flávio Dias. Acho que o Vasco precisa mudar, rever esse jogo aí e rever os erros para tentar mudar e melhorar, né? Vamos agora ver o que Pedrosa falou aí desse jogo aí, esse jogo que é para esquecer. Vamos lá com o Pedrosa agora. O Vasco abre mão de sua casa, abre mão de igualar essas forças, abre mão de, quem sabe, conseguir superar o Botafogo, porque isso era possível. Não há uma discrepância enorme, e a gente viu isso no primeiro tempo, mas muito prejudicado pelo andamento da partida. E repito,
Algo que é ruim para o Botafogo e é ruim para o Vasco também. O Vasco sai do primeiro tempo com 60% de bola contra 40% do Botafogo. O Vasco é uma equipe que é menos física do que a do Botafogo. É uma equipe que, teoricamente, trabalha melhor a bola, até mesmo pela proposta de jogo do Fernando Diniz, de aproximação, de superioridade numérica. Então, essa partida, ela começou a ser perdida a partir do momento que o Vasco abriu mão do seu gramado, do seu estádio, da força de sua torcida dentro de São Januário. E, obviamente, mesmo um Botafogo que está longe da sua melhor fase, digamos assim, mesmo um Botafogo trocando de técnico, mesmo um Botafogo que perdeu importantes jogadores, nem mesmo para esse Botafogo o Vasco conseguiu ser capaz de igualar. E repito, até falei isso lá no programa, achava mesmo que o Vasco chegaria talvez mais pronto para esse jogo, talvez melhor fisicamente, mais descansado, com mais capacidade de treinamento, mas que o Botafogo era o melhor time, o Botafogo era o favorito e continuava sendo. E esse favoritismo ele foi convertido dentro de campo, porque o Vasco não foi capaz de igualar o jogo nos aspectos que talvez poderia. Que, repito, é o aspecto físico, por estar jogando contra uma equipe que há 10 dias estava do outro lado do continente, estava lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, jogando contra as maiores equipes do mundo, um PSG, um Atlético de Madrid, tendo um jogo cansativo contra o Palmeiras também, no mata-mata. O Botafogo estava lá, se desgastando, e trocou de técnico nesse meio. Mas mesmo assim, o Vasco não conseguiu igualar. Por um erro fora de campo da sua diretoria, que abriu mão da sua fortaleza, e que é o maior erro esportivo que se pode cometer, já que o Vasco, claramente, estatisticamente, só olhar o jogo, ele é muito forte dentro de São Januário, em todos os aspectos, e a diretoria abriu mão de um adversário que, inclusive, historicamente, o Vasco tem ampla vantagem. O Botafogo tem menos vitórias diante do Vasco do que mesmo empate nesse resultado. Mas hoje o cenário é bem diferente. Há 2, 3 anos o Botafogo tem um time superior ao do Vasco. O Vasco até conseguiu vencer o Botafogo em algumas partidas. Lembro do 4-2 lá no Newton Santos. Lembro do 1-0 do Paulo Henrique também, em São Januário. Mas hoje, especificamente hoje, eu realmente esperava que o Vasco fosse apresentar algo além do que vinha apresentando, ou melhor, algo parecido do que conseguiu apresentar contra o São Paulo. E foi totalmente ao contrário. Parecia o time dos primeiros jogos lá do Diniz, ou melhor, do primeiro jogo, que foi contra o Lanús, e eu estava lá na Argentina. Um time que até tentava construir alguma coisa, mas no final das contas mostrou lentidão, no final das contas mostrou muito nervoso na hora de você construir essa jogada e finalizar essa jogada. Quantos chutes o Felipe Coutinho tentou de fora da área sem tanta necessidade? Quantos chutes o Nuno Moreira tentou? O Ryan, quantas jogadas o Ryan desperdiçou? O Verratti hoje não tocou na bola. Ele não tocou na bola. Então foi o Vasco muito aquém, cara. Muito aquém. E antes de analisar o jogo cronologicamente, de forma geral, digo uma coisa aqui, cara. Fico muito preocupado. Muito preocupado. E eu vi até uma galera comentando no meu Twitter. Ah, eles estão conhecendo o Diniz. Não, eu sei que o Diniz faz isso. Eu sei que o Diniz faz isso. Desde a época do Fluminense. Ele colocava o André na zaga e tirava o Felipe Melo. Substituição corriqueira do Diniz. Às vezes ele até utilizava o André e o Martinelli juntos na zaga. Quando o Fluminense conseguia ou precisava construir. Estava perdendo e precisava construir. Só que eu acho que o Diniz, e o mais preocupante dessa história toda, é o Diniz não ter percebido em um mês de treinamento, em quase 2 meses de trabalho, ou melhor, em 2 meses de trabalho, que o Hugo Moura e o Matheus Cocão não são o André e o Martinelli. Que o Hugo Moura não tem metade da condição e a capacidade de construir que o André tinha. E não é só construir. É você arrastar quando necessário, ter recomposição, porque muitas vezes o Fluminense fazia isso, eu acompanhei de perto o Fluminense, principalmente o Fluminense campeão da Libertadores. O Fluminense fazia isso, só que o André, além de uma qualidade imensa, e até por isso ele é um jogador convocável de seleção brasileira, que está lá na Premier League e tudo mais, ele conseguia recompor com velocidade.
Ele não só tinha qualidade com a saída e obviamente fazia o Fluminense ter sempre mais um na construção, como ele também conseguia recompor com condições e qualidade. O Martinelli é a mesma coisa. Vocês viram o que o Martinelli fez nessa Copa do Mundo. Ele é um jogador extremamente qualificado. O Vasco não tem nenhum volante que tenha a capacidade que o André tem. O Vasco não tem nenhum volante que tenha a capacidade de construção que o Martinelli tem. O volante que o Vasco poderia ter de capacidade de construção, de técnica, nesse nível, não consegue ter a força de recomposição que o André tinha, que é o Jair. E aí me incomoda muito, porque quando você toma 1-0 diante do Botafogo, e nessa primeira substituição que o Diniz foi fazer com o time perdendo, a primeira opção é o Matheus Cocão? Jura? Porque assim, você pode tirar o Hugo e colocar o Jair, porque aí você tem... Tirar o Hugo não, perdão. Tirar o zagueiro, no caso o Lucas Freitas, e colocar o Jair, porque aí você pensa o seguinte, pelo menos tem alguma lei de raciocínio. Opa, esse cara aqui vai me dar um pouco mais de aproximação e esse cara aqui vai me dar um pouco mais de qualidade. Para quem sabe o Vasco ficar com a bola e conseguir envolver o Botafogo tecnicamente. E aí não, ele bota o Matheus Carvalho, que não é bom nem mesmo tecnicamente. Ele recua o Hugo, que também é um jogador limitadíssimo na construção, oscila demais, é um jogador que às vezes faz boas partidas, mas na maioria das vezes está fazendo partidas ruins. E o pior, a recomposição do Vasco ficou uma bagunça. O que tinha de construção e até organização no setor defensivo, que pouco sofreu no primeiro tempo, o jogo não foi tão aberto no primeiro tempo, muito pelo contrário, o setor defensivo do Vasco conseguiu ter uma finalização ali que o Léo Jardim pegou e faz parte, mas foi um setor que pouco sofreu, que pelo menos estava organizado, de uma equipe que estava conseguindo sair com a bola, o Hugo vinha, saía como primeiro volante, o Tietchan aparecia para dar movimentação. Quando o Diniz toma essa decisão, acreditando que ele vai conseguir repetir o sucesso que em alguns momentos ele teve, e eu tenho certeza que ele deve ter treinado isso, tenho certeza que ele treinou isso, talvez seja um choque de realidade para ele, e eu espero que ele entenda isso, não morra com a teimosia de que o Hugo não é o André. Ah, Pedrosa, você só tá falando isso agora porque o Vasco perdeu. Cara, me desculpa, mano. Eu falo isso desde o momento que o Diniz assinou com o Vasco da Gama. Ele não pode cair no erro de que uma coisa é você acreditar no potencial desse atleta e fazer com que ele evolua dentro daquele potencial. Outra coisa é você pedir algo daquele atleta que ele não vai te dar, porque ele não é capaz. Isso não é demérito, mérito, isso não é caçando as bruxas, é você entender a característica do jogador. O Hugo Moura não é capaz de jogar como zagueiro e o Vasco não tem peça suficiente nessa posição de volante para você colocar um jogador ali, qualificar a saída e esse time ter condições de construir a ponto de, quem sabe, utilizar a superioridade sem ficar exposto. O Botafogo poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4 no segundo tempo. Quantas bolas nas costas do lado do Hugo Moura a gente viu? Quantas? E se ele estava insatisfeito com o Lucas Freitas, quem ele deveria colocar? O Luiz Gustavo, que é o jogador da posição, que tem boa saída de bola. O Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo, né, que tava vindo atuando bem, hein, como zagueiro. É o moleque da base aí que subiu, tava atuando bem. Pra mim, ele iria jogar logo de primeira, mas infelizmente nem entrou no jogo, nem de primeira e nem no intervalo, nem no segundo tempo. Era um zagueiro de confiança, né, que tá vindo atuando bem, era pra ter entrado no lugar, Luiz Gustavo. Eu ouso dizer, ele tem uma saída de bola melhor do que a do Hugo Moura e do que a do Matheus Carvalho. Dois jogadores que são nulos na construção. E que quando eles jogam juntos, cada vez mais que eles jogam juntos, fica mais claro ainda que eles não podem jogar juntos. Porque eles são dois jogadores similares, de uma qualidade técnica baixa. São dois jogadores destruidores. O Hugo ainda tem um pouquinho mais de qualidade do que o Matheus Carvalho, mas eles não podem jogar juntos. Porque eles são jogadores, repito, que se anulam. É isso aí, galera. Nós vimos aí essa análise de Pedrosa, uma análise muito boa
tática do jogo, né? Falando aí que Luiz Gustavo deveria ter entrado, e eu acho também que tá na hora de testar Lemos também, testar Luiz Gustavo e Lemos na zaga, porque João Vitor também não tá dando certo. João Vitor tá deixando muito a desejar. E vamos para a última notícia quente, notícia quentinha que saiu agora. Vamos lá, agora no GE para essa notícia quente. Coutinho está fora do jogo contra o Del Valle. Com dores, Coutinho volta ao Rio e será desfalque no jogo. Será desfalque no Vasco para o jogo contra o Del Valle. O meia sentiu dores na panturrilha durante a semana e jogou contra o Botafogo com problema médico. O Vasco informou que o meia Felipe Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e retornará ao Rio para ser avaliado e realizar tratamento no departamento médico. Dessa forma, o atleta será preservado no duelo contra o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana, que será disputado nessa terça-feira em Quito. É isso aí, galera, essa notícia aí de última hora. Coutinho está fora do jogo. E aí, quem vai substituir Coutinho? Deixe nos comentários aí quem você acha que deve ser substituto de Coutinho. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar a fortalecer aí, para o YouTube entregar para mais pessoas, compartilhe com seus amigos. Esse foi o nosso vídeo aí. Infelizmente nós estamos revoltados com a atuação do Vasco desse jogo contra o Botafogo. Infelizmente nós não jogamos no São Januário, o mando de campo foi vendido, né, para jogar em Brasília, e aí piora mais ainda, né, sem a torcida, sem aquele caldeirão. Infelizmente fica mais difícil. E o Vasco voltou com a atuação muito ruim. O time parece que não treinou, como vocês viram aí o pessoal falando da análise técnica e tática. Parece que o time não treinou, ficou esses 30 dias aí sem treinar e voltou muito abaixo. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado e até a próxima. Valeu!